Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num termo que, olha, está por toda parte, mas que pouca gente sabe explicar direito. Indústria 4.0. Parece algo distante, né? Cheio de robôs, uma coisa meio ficção científica. Mas para entender o que realmente significa, nós analisamos a fundo uma conversa com o professor Josivaldo Godoy da Silva, que é um especialista no assunto, a partir de uma entrevista do canal Universp. A nossa missão aqui é montar esse quebra-cabeça. De onde veio essa ideia de uma quarta revolução industrial e, mais importante, como é que isso afeta, sei lá, a cadeira onde alguém está sentado ou o celular na mão? Vamos desvendar os conceitos, as promessas e também, claro, as ansiedades que vêm com essa transformação. Pois é, o ponto de partida é que isso vai muito além de modernizar uma fábrica. É sobre misturar de vez o mundo físico das máquinas com o universo digital dos dados. O que a gente percebe na análise dessa conversa é que a grande sacada não está em uma tecnologia específica, sabe? Mas em como tecnologias que a gente já conhece, tipo inteligência artificial, se juntam com outras novas para criar algo que, assim, muda completamente as regras do jogo. A fábrica vira quase um organismo vivo e inteligente. Certo, então vamos começar pelo começo. O porquê? Se não é só sobre ter tecnologia por ter, qual foi a necessidade que deu origem à indústria 4.0? Pelo que a gente levantou, o pontapé inicial veio de uma preocupação bem prática de empresas europeias, principalmente na Alemanha. Elas precisavam ser mais competitivas. Exato. Não foi um inventor genial numa garagem que criou a indústria 4.0. Foi uma resposta a uma pressão do mercado global. Eles se perguntaram como podemos produzir coisas com mais qualidade em menos tempo e, um ponto que era crucial para a Europa, gastando menos energia elétrica. Era uma questão de sobrevivência e eficiência, sabe? A tecnologia não foi o ponto de partida, foi a solução encontrada para esses problemas de negócio. E essa busca por eficiência levou a dois conceitos que esses sim parecem revolucionários: flexibilização e personalização. É aqui que a coisa começa a sair do chão de fábrica e a entrar na nossa vida. E como entra? A flexibilização, por exemplo, quebra uma lógica de mais de 100 anos, desde a época do Ford. A ideia de uma linha de montagem feita para produzir uma única coisa por anos a fio, isso morre. E o exemplo que o professor dá na conversa é fantástico para visualizar isso. Ele nos faz imaginar uma única máquina ou uma linha de produção que hoje está montando um computador, amanhã, com alguns ajustes de software, ela passa a montar um celular. E na semana que vem, se a demanda mudar, ela pode estar produzindo até um ventilador. Pense no impacto disso. Uma empresa não precisa mais de um investimento bilionário para construir uma nova fábrica para cada produto que lança. Ela tem uma plataforma de produção que se adapta. Isso permite que empresas menores, mais ágeis, possam inovar e responder ao mercado com uma velocidade que antes era, assim, impensável. A fábrica deixa de ser um ativo fixo e pesado para se tornar um recurso dinâmico. E do lado da personalização, o exemplo também é muito claro. A maioria dos computadores que a gente compra é preto ou cinza, certo? É o padrão. Certo. Mas e se um grupo de pessoas, um nicho de mercado quisesse comprar aquele mesmo computador, mas, sei lá, na cor amarela? Na indústria tradicional, isso seria um pesadelo logístico. Parar a produção, trocar a tinta, fazer um lote pequeno, o custo seria proibitivo. Já na indústria 4.0, o sistema é inteligente o suficiente para identificar aquele pedido específico e fazer a alteração para aquele lote, sem interromper o fluxo todo. E aqui acontece uma inversão de poder que é fascinante. Como assim, uma inversão de poder? Antes, a indústria produzia em massa e empurrava os produtos para o consumidor. A lógica era: temos esse produto, nessas cores, compre. Agora, o consumidor, com o seu desejo de ter algo único, puxa a produção. É o cliente que diz, eu quero assim, e a fábrica, por ser flexível, responde. A gente sai da produção em massa para personalização em massa. A fábrica vira quase um serviço sob demanda. Essa ideia de uma fábrica que responde ao indivíduo é poderosa, mas me leva a uma pergunta inevitável. Se as máquinas ficam tão inteligentes e flexíveis, o que acontece com as pessoas que trabalham lá? É o grande medo da automação, né?
Os empregos vão sumir. Esse é o ponto que gera mais ansiedade. E com razão. A visão que a conversa traz é que as tarefas mais repetitivas, aquelas de, sabe, apertar o mesmo parafuso ou mover a mesma caixa o dia inteiro, essas sim, tendem a ser assumidas por uma automação inteligente. Mas o ponto crucial é que isso não é uma novidade na história, aconteceu em todas as revoluções industriais. É uma mudança de atividade profissional, como o professor descreve. Não é necessariamente o fim do trabalho, mas o fim de um tipo de trabalho. A pessoa deixa de ser uma engrenagem na máquina e passa talvez a ser a pessoa que supervisiona o sistema, que analisa os dados que as máquinas geram. Exatamente. O foco do trabalho humano se desloca da força bruta ou da repetição para a criatividade, a resolução de problemas complexos, a gestão estratégica. O desafio, e aqui a conversa aponta algo preocupante, é que já existe uma demanda por esses novos profissionais, mas eles não existem em número suficiente. E parece que a formação tradicional não está acompanhando, né? As universidades, segundo a análise, ainda estão, em grande parte, formando para a indústria do passado, não para essa que já está acontecendo. Há um descompasso gigantesco entre o que o mercado precisa e o que o sistema educacional oferece. E isso transforma a ideia de aprendizado contínuo, de um clichê corporativo, por uma necessidade básica de sobrevivência profissional. Não se trata mais de ter um diploma, mas de ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, constantemente. A vida útil de uma habilidade técnica está cada vez mais curta. E essa transformação não afeta só o chão de fábrica. Para os gestores, a mudança talvez seja ainda mais radical. A ideia de que um gerente precisa estar fisicamente na fábrica para saber o que está acontecendo, isso acabou. Sim, a imagem do gerente de prancheta na mão, andando pela linha de produção, está com os dias contados. A conversa descreve um cenário onde um gestor, sentado num café em São Paulo, consegue monitorar e até operar em tempo real uma linha de produção em Manaus ou em qualquer lugar do mundo. Ele tem acesso a todos os dados do processo no laptop dele quase instantaneamente. Isso permite tomar decisões muito mais rápidas e baseadas em informações concretas, não em relatórios do dia anterior. Sem dúvida, é uma ferramenta de gestão poderosíssima. Mas aqui vale uma reflexão que a fonte inspira. Há um risco sutil nessa dissociação entre o gestor e o local físico. Ao operar apenas por telas e dashboards, o gestor pode perder o feeling, sabe? O contato humano, aquela conversa no corredor que resolve um problema que nenhum sensor consegue captar. É o eterno dilema entre a eficiência dos dados frios e a sabedoria que vem da experiência humana quente, do chão de fábrica. É uma faca de dois gumes. Essa ideia de um gestor remoto, lidando com informações em tempo real, me leva a uma outra questão. Como uma pessoa consegue processar a quantidade de informação que uma fábrica inteira conectada deve gerar a cada segundo? Parece humanamente impossível. Esse é um dos maiores desafios práticos da indústria 4.0, o dilúvio de dados. Sensores em cada motor, em cada esteira, em cada componente, todos enviando informações sem parar. É o que chamam de Internet das Coisas, ou IoT. O resultado é uma avalanche de dados que chega para os engenheiros e gestores. É o paradoxo da informação, né? Ter mais dados não significa necessariamente tomar decisões melhores. A pessoa pode acabar se afogando neles. Exato. O desafio se torna selecionar o que é fundamental, como a fonte bem coloca. É preciso encontrar o sinal no meio de todo o ruído. Senão, o gestor fica paralisado pela sobrecarga de informação. E é aí que entra a ferramenta mais comentada do momento, a inteligência artificial. Certo. E como a IA ajuda a lidar com esse caos de dados? A conversa explica que ela atua em 2 níveis. O primeiro é local, direto na máquina. Isso. Decisões mais simples, como ajustar a velocidade de uma esteira ou a temperatura de um forno, são tomadas por um pequeno sistema de IA ali mesmo, no equipamento, sem precisar de um humano. É a microgestão automatizada. E o segundo nível é para as decisões mais complexas. Essas informações são enviadas quase em tempo real para a equipe de engenharia. A IA atua como um primeiro filtro, destacando os problemas mais urgentes.
Mas a decisão final, a mais estratégica, ainda passa por uma pessoa. E aqui vem a parte mais interessante, que é o processo de retroalimentação. A IA aprende com as decisões que os humanos tomam. Pense nela como uma estagiária no começo. Ela só organiza os dados e aponta os problemas óbvios. Mas, ao observar por meses e anos como os engenheiros experientes resolvem as questões complexas, ela começa a identificar padrões. Ela vai sendo treinada com os melhores exemplos. Exatamente. O banco de dados dela é atualizado a cada decisão. Com o tempo, aquela estagiária se torna uma analista sênior. Ela passa a ser capaz não só de identificar um problema, mas de sugerir a solução mais provável, baseada em todo o histórico de decisões bem-sucedidas. É uma parceria homem-máquina que evolui, onde a máquina vai se tornando uma assistente cada vez mais indispensável e proativa. Ok. Então, a gente já falou sobre o porquê da indústria 4.0, o impacto nas pessoas, o desafio dos dados e o papel da IA. Para amarrar tudo, quais são as peças desse Lego? Que tecnologias, na prática, fazem tudo isso acontecer? A conversa deixa claro que muitas delas já existiam. A revolução não está nas peças isoladas, mas em como elas se encaixam e conversam entre si. A base de tudo parece ser a internet das coisas, o IoT, que a gente já mencionou. É a ideia de que tudo está conectado à rede, conversando e gerando dados sobre o seu próprio funcionamento. E o uso mais emblemático disso é a manutenção preditiva. Na indústria antiga, uma máquina quebrava e parava a produção inteira por horas ou dias. Com a IoT, um motor pode enviar um sinal dizendo: minha vibração está 5% acima do normal, minha temperatura está subindo, eu provavelmente vou quebrar em 48 horas. Isso permite que a manutenção seja agendada sem parar a fábrica. O impacto financeiro disso é gigantesco. E para armazenar e processar toda essa conversa das máquinas, entra o Big Data. Sem a capacidade de analisar esse volume colossal de informação, a IoT seria só um monte de barulho inútil. E o Big Data, por sua vez, depende totalmente da computação em nuvem. A nuvem é o que permite que esses dados e os sistemas de análises sejam acessados de qualquer lugar. É a tecnologia que habilita o gestor remoto que discutimos antes. O computador da fábrica não está mais numa sala física. Ele está na nuvem, acessível de qualquer lugar com internet. E a última peça que me chamou muito a atenção na conversa foi a realidade aumentada. Parece coisa de filme da Marvel, mas os usos descritos são extremamente práticos, como o do técnico de almoxarifado. É um exemplo ótimo. O técnico usa óculos especiais. Ao olhar para uma prateleira, o sistema identifica um produto por um QR Code e projeta na lente dos óculos todas as informações. Para qual ordem de produção ele vai, quando chegou, quem precisa dele, acaba com o erro humano e acelera o processo. Também é usado para treinamento. Um novato pode aprender a operar uma máquina complexa em um ambiente virtual sem risco de se machucar ou de quebrar um equipamento de milhões. Faz todo sentido. No fim das contas, se a gente conectar todos os pontos, o que define a indústria 4.0 é essa convergência. Não é uma tecnologia, é um ecossistema. A IoT gera os dados, o Big Data analisa, a nuvem dá o acesso universal e a realidade aumentada cria uma nova forma de humano interagir com essa camada digital de informação. É essa sinfonia que causa a ruptura, muito mais do que a simples automação da indústria anterior. Então, resumindo a nossa análise, a indústria 4.0 não é só sobre robôs, é sobre usar a sinfonia dessas tecnologias para criar produtos personalizados que respondem aos nossos desejos, o que, por sua vez, transforma a natureza do trabalho, exigindo novas habilidades, e gera um universo de dados que só conseguimos navegar com a ajuda da inteligência artificial. Exato! A análise dessa conversa nos dá um mapa claro dos componentes, dos desafios e das oportunidades. A fusão do mundo físico com o digital está redesenhando a indústria agora, enquanto conversamos. Não é uma promessa para o futuro, é uma transição que já está em curso. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A conversa deixou claro que a IA aprende com as decisões humanas para se tornar cada vez mais autônoma. E a automação inteligente pode substituir tarefas físicas. Então, se a máquina pode executar o trabalho repetitivo e também aprender a otimizar processos e sugerir decisões estratégicas,
qual se torna o papel verdadeiramente insubstituível do ser humano nesse novo cenário? O que resta quando a máquina pode não apenas executar, mas também aprender e decidir? Fica a provocação.